Convido os irmãos a abrirem comigo em Salmo 46, é o capítulo que nós vamos meditar hoje. Salmo 46 é, na verdade, o capítulo que nós temos meditado quanto igreja já há algumas semanas. O pastor Emerson enviou um vídeo recentemente com uma breve explicação dessa passagem. Numa das reuniões online, nós conversamos sobre Salmo 46, brevemente, mas hoje nós queremos expor o Salmo 46. Então, se os irmãos puderem abrir comigo, Salmo de número 46. Nós vamos fazer a leitura basicamente de todo o Salmo e meditar no que ele diz. Essa é a palavra de Deus, apta para nos instruir, para nos consolar, para moldar os nossos corações, para nos fortalecer nos momentos difíceis, para nos encorajar, para nos dar bom ânimo. Salmo de número 46, versículo 1, diz assim, a palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, estamos diante da Tua palavra, que o Senhor nos deu para iluminar os nossos passos, os nossos caminhos, enquanto trilhamos rumo à Nova Jerusalém. Portanto, abençoa agora esse momento, abre os olhos do nosso coração e fala às nossas almas mediante o Teu Santo Espírito, para a glória do Teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, não é muito preciso o cenário do Salmo 46. Nós não sabemos muita coisa sobre quando ele foi escrito, sobre a quem precisamente o escreveu. Mas, apesar de não sabermos muita coisa sobre o contexto histórico, e tudo o que nós sabemos é que foi escrito pelos coraitas, que eram responsáveis, em grande parte, por organizar o cântico ali no sistema sacerdotal. Não sabemos quando aconteceu, mas sabemos que ele é extremamente aplicável ainda assim. Sabemos que ele é aplicável aos diferentes momentos de nossa vida. Sabemos que ele possui algo de estranho no final das contas. Vemos no Salmo 46, um salmo que ele não tem medo de tratar sobre as dificuldades da vida. Ele não tem medo de versar sobre o sofrimento do mundo. Ele não se opõe a descrever que o cenário, às vezes, é de fato caótico. Ele não impede de nós refletirmos sobre os sofrimentos da vida. Pelo contrário, é um salmo realista. Mas eu diria, é um salmo caracterizado por um realismo confiante. Existe algo de estranho no salmo. Apesar da realidade dolorosa, existe uma confiança que nasce de algum lugar que faz com que o salmista esteja em paz, quieto e tranquilo em meio à realidade de sofrimento e de dor do mundo. E que realidade, então, é essa que o salmista nos pretende comunicar? Como o salmista pode estar contemplando a realidade das coisas ao seu redor, mas ainda assim ter algo, uma paz que excede toda a compreensão habitando o seu coração? O que acontece, no final das contas, no coração desse salmista? Em primeiro lugar, nós precisamos entender, à luz do Salmo, que Deus, ele não nega a realidade. Pelo contrário, versículo 1 diz que tribulações podem ocorrer. Versículo 2, que a terra pode se transtornar, que os montes podem se abalar no seio dos mares. Versículo 3, que as águas podem se tumultuar e espumejar,
E na sua fúria os montes podem estremecer. Versículo 6, que nações podem bramar, reinos podem ser abalados. Versículo 9, que podem haver guerras, que podem ser arcos e lanças despedaçados e carros de guerra queimados. Veja, é uma descrição muito viva da realidade e uma descrição nada agradável da realidade. Até o versículo 6, nós vemos um cenário de guerra, um cenário onde a natureza está transtornada, onde as águas estão se tumultuando, uma realidade bastante difícil de você visualizar. Existe muita dor aqui descrita nos Salmos. Então, do versículo 8 em diante, nós vemos um cenário já pós-guerra, onde os carros já estão queimados, os arcos já estão no chão, as lanças estão despedaçadas. Existe dor naquele cenário. Existe um profundo silêncio no pós-guerra. Um profundo silêncio, visto que muitas almas foram ceifadas, muitas vidas foram despedaçadas, muitas famílias foram destruídas. Pois bem, existe dor. E Deus não nega a realidade da dor. Deus não nega a realidade do sofrimento. Na verdade, em todas as Escrituras, nós vemos que Deus, ele afirma a realidade do sofrimento. Desde Gênesis 3, versículo 16, quando o homem caiu, nós vemos a maldição que foi dada à mulher e ao homem. Uma parte de Gênesis 3:16 diz que, e a mulher, ele disse, aumentarei em muito os seus sofrimentos. E no versículo 17, Adão disse, maldita é a terra por sua causa. Veja que, desde a queda, nós somos amaldiçoados por conta do pecado, e o pecado inevitavelmente causa dor no mundo. O pecado, inevitavelmente, causa transtornos no mundo. O pecado, a desobediência a Deus, do nosso coração, do coração do nosso próximo, em última instância das potestades e principados, causa transtornos no mundo. Não significa que nós temos aqui que achar culpado para sofrimentos específicos, mas que, querendo ou não, à luz das Escrituras, um mundo caído é um mundo sofrido. Um mundo que caiu é um mundo que necessariamente passa por dor e por sofrimento. Em nenhum momento as Escrituras negam isso. Na verdade, as Escrituras afirmam contundentemente que nós habitamos um mundo quebrado pelo pecado. E enquanto pessoas que habitam esse mundo quebrado pelo pecado, nós passaremos por sofrimento. Nós passaremos por tribulação. Alguns, porém, buscam às vezes negar a realidade de sofrimento como se Deus nos alcançou, então nós agora não passaremos mais por tribulação. Na verdade, quando vier uma grande tribulação, inclusive, Deus vai nos tirar daqui e nós não vamos passar por ela. Nada mais longe da verdade. A verdade é que Deus, ele deixa bem claro que os seus próprios discípulos, eles passarão por aflição. Jesus, quando orou, inclusive, em João 16, versículo 33, ele disse, no mundo vocês passam por aflições. Jesus não negou que seus discípulos passariam por aflições, pelo contrário, ele afirmou que a jornada e a peregrinação dos discípulos, inclusive, seria extremamente dolorosa, porque nós habitamos um mundo caído e quebrado. Não só o nosso coração é quebrado, o coração do nosso próximo é quebrado. E o coração dos principados, potestades, querendo ou não, influenciam esse mundo, também são quebrados. E desse modo nós sofremos os efeitos da queda, seja pelo nosso pecado pessoal, pelo pecado do nosso próximo e pelo pecado, em última instância, das regiões espirituais. Veja, Jesus não nega isso, pelo contrário. E nós somos chamados a viver à luz dessa convicção, de que enquanto estivermos no mundo, nós teremos aflições. Enquanto estivermos no mundo, nós passaremos por tribulações. Enquanto estivermos aqui no mundo caído e quebrado pelo pecado, nós passaremos por dor. Deus não nega isso. Salmo 46 também não nega isso. Portanto, nós também não devemos negar isso. Nós também não devemos negar que existe sofrimento no mundo. Nós também não devemos fechar os nossos olhos para a realidade ou tentar achar uma justificativa para o sofrimento. Deus não nos chama a fazer isso. Deus nos chama a entender que sim, enquanto vivemos no mundo caído, seremos ou habitaremos um mundo de dor. No Salmo 14, versículo 3, está escrito que todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Vemos muitos, recentemente, tentando achar um culpado específico para a situação
das inundações no Rio Grande do Sul. Alguns tentam culpar aqueles que praticam religiões orientais ou de matriz africana e dizer que é por causa deles que nós estamos passando por tais inundações, então Deus está castigando o Rio Grande do Sul. E já da parte deles, apontam também para a igreja, dizendo que a igreja é responsável por tudo isso, porque a igreja também se corrompeu, se desviou dos seus caminhos. Então, nós basicamente vemos uma briga de dedos. Um aponta o dedo para um lado, o outro aponta o dedo para o outro lado, e nós vivemos apontando os dedos. Mas a verdade é que a Escritura diz que alguns pecaram? Não. Todos pecaram. Alguns se desviaram? Não. Todos se desviaram. Todos nós estamos apartados da glória de Deus. Todos nós caímos. E, em última instância, todos nós somos responsáveis pela dor que há no mundo. Todos nós temos culpa pela dor que há no mundo. Não há um de nós que seja indesculpável pela dor que há no mundo. Todos pecamos, todos carecemos. E hoje, nós só não levamos a ira eternamente por conta do nosso pecado, porque nós temos um precioso Redentor, que levou a ira em nosso favor. E por meio desse Redentor, nós podemos ser justificados, para que possamos viver a vida eterna com Deus e não apartados dele. E agora, muitas vezes, nós deixamos de contemplar o que esse Redentor fez por nós e deixamos de anunciar a boa obra que ele fez por nós, essas pessoas. Ao invés de anunciar essa boa obra do Redentor, nós apontamos o dedo e dizemos, você é culpado, você é responsável, o Rio Grande do Sul está sendo castigado por você. Será que essa é uma postura que nós devemos adotar? Ou devemos adotar a postura que aponta para o Redentor, que salvou a nossa alma e que é poderoso também para salvar a alma do nosso próximo? Será que, enquanto cristãos, nós devemos olhar com um olhar de superioridade ao nosso próximo, como se ele fosse responsável pela dor do mundo e nós não fôssemos? Ou devemos olhar com um olhar de gratidão pela obra de Deus? Porque nós também somos responsáveis, mas Deus graciosamente nos alcançou. E esse Deus que graciosamente nos alcançou também é misericordioso para alcançar o nosso próximo. Portanto, nosso dever não é apontar dedos em meio ao sofrimento. Nosso dever é reconhecer que vivemos numa realidade de sofrimento, que todos nós somos culpados por essa realidade. E nós só não levamos a ira eternamente porque Jesus a levou em nosso favor. Portanto, o nosso papel enquanto igreja, no contexto de sofrimento, anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas, anunciar a esperança que só pode ser encontrada em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Mas o salmista vai além, como nós dissemos no início, é um salmo estranho, porque apesar da realidade do sofrimento, que não é negada em momento algum, apesar da realidade da dor do mundo, que não é negada, do início ao final do salmo, existe uma confiança estranha. Existe algo de estranho no salmista, porque ele está confiante. Quando ele fala de tribulação, no versículo 1, ele diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. Quando ele fala da possibilidade da terra se transtornar, no versículo 2, ele diz também, não temeremos. Como assim? Você pode não temer. Como assim? Você pode continuar de pé. E no final, ainda no versículo 10, ele diz, aquietem-se e saibam que eu sou Deus, como o Senhor se aquietar em meio à dor do mundo. Como o Senhor ter um coração tranquilo em meio à realidade do sofrimento, vendo famílias destruídas, vendo a nossa própria vida ser abalada de muitas maneiras. Como podemos nos aquietar num momento assim? Como nós podemos ficar quietos e não temer quando a realidade ela é tão caótica e dolorida? Como nós podemos ter uma paz quando a realidade é que nós vivemos no meio de uma guerra? Como nós podemos estar confiantes no meio de uma guerra? Como nós podemos ter paz no meio de uma guerra? O salmista diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E é interessante que a imagem aqui seja de um refúgio, de um lugar seguro. Um refúgio, pense bem num refúgio no meio de uma guerra. Uma guerra acontece, pessoas são mortas no campo de batalha, mas o refúgio é esse lugar seguro, onde a pessoa pode entrar e estar segura de que, apesar de que a guerra esteja acontecendo lá fora, esse é um lugar onde, em última instância, não será abalado. Veja, Deus está dizendo, Ele é o nosso refúgio,
Ele é a nossa fortaleza. Existe um lugar seguro hoje onde nós podemos habitar. E você pode se questionar, como nós podemos não ser abalados? Todos nós somos abalados pelas inundações que vêm acontecendo. Como nós podemos não temer? Todos nós sucumbimos em um momento ou outro a algum tipo de ansiedade nos últimos dias. Como podemos nos aquietar? Todos nós ficamos inquietos de diferentes maneiras. A verdade é que o salmista ele está dizendo o seguinte: apesar de que você possa ser afetado pela guerra, em última instância, nada pode frustrar os planos de Deus em sua vida. Em última instância, os planos de Deus de alcançar e de fazer aqueles que confiam nele perseverar até o fim, eles certamente irão se cumprir. Desse modo, não há guerra, não há coisa alguma nos céus, na terra ou debaixo dela que possam afastar alguém do amor de Deus. Nós podemos hoje sofrer os efeitos de uma inundação. Existem muitas igrejas que foram tomadas pelas águas, cidade afora. Graças a Deus, não na nossa cidade, mas algumas cidades, igrejas inteiras tomadas pelas águas. Aqueles irmãos foram fortemente abalados pela guerra. Significa que Deus deixou de ser o seu refúgio seguro? Não, pois Deus é tão sábio a ponto de utilizar-se dessas inundações para o bem daqueles que o amam. De certo modo, nós não compreendemos toda a história. Como Deus pode utilizar dessas inundações, dessas igrejas tomadas pelas águas, desses irmãos que perderam bens e até tudo que tinham, e ainda assim Deus fazer cooperar tudo para o bem deles? Nós não entendemos tudo, mas sabemos que a palavra de Deus diz isso. E de um modo sábio, Deus faz com que mesmo o sofrimento, mesmo a dor do mundo, coopere para o bem daqueles que o amam. Em Romanos 8, versículo 38, nós lemos assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, se nem a morte pode nos separar do amor de Deus, que dirá uma inundação? Se nem os principados podem nos separar do amor de Deus, que dirá a inundação mais severa, ou a catástrofe mais severa que você pode imaginar? Deus continua cumprindo seus propósitos soberanos. Deus continua sendo o refúgio seguro. Significa que nós não iremos sofrer? Não. Jesus disse: no mundo vocês passam por aflições. Mas significa que Deus vai nos preservar, Deus vai nos guardar. E quando tudo parecer ruir ao nosso redor, Deus ainda assim está executando seus planos. E os seus planos, de um modo que nós não entendemos muito bem, cooperam precisamente para o bem de todo aquele que nele confia e deposita a sua fé no seu santo nome. Nós não compreendemos tudo, mas sabemos que o Deus que nós confiamos é extremamente sábio, é extremamente poderoso, é extremamente onisciente. Sabendo tudo o que acontece, Ele conduz todas as coisas para o bem daqueles que se prostram perante os seus pés. Por isso, essa é a nossa confiança, essa é a nossa esperança. Por mais que tudo se abale ao nosso redor, por mais que tudo venha a ruir, nós não precisamos temer, porque Cristo está conduzindo todas as coisas. E, irmãos, muitas vezes, no meio do sofrimento, nós deixamos de enxergar muita coisa. Posteriormente, conforme ele vai passando, ficam mais claras. Mas perceba que o sofrimento que nós estamos passando aqui no Rio Grande do Sul é diferente, por exemplo, de outro tipo de sofrimento, outro tipo de catástrofe que nós vimos, por exemplo, no Haiti, em 2010. Num simples dia, centenas de milhares de pessoas foram mortas, centenas de milhares de pessoas foram desabrigadas, milhões de pessoas foram afetadas. Num só dia, centenas de milhares foram mortas. Nós estamos sendo severamente abalados aqui, mas o número de mortos sequer se compara com o número de mortos do Haiti, por exemplo. Por quê? Bom, Deus certamente tem seus planos. Veja, nós às vezes fazemos a pergunta errada. Nós questionamos assim: Deus, por que o Senhor permite as inundações no Rio Grande do Sul? Quando nós deveríamos, na verdade, fazer essa mesma pergunta, mas em outro tom. Deus, por que o Senhor permite a inundação no Rio Grande do Sul e ainda assim exerce misericórdia? Porque, veja, apesar
do nível amplo da catástrofe, Deus está preservando muitas e muitas vidas. Por que Deus, Ele exerce tanta misericórdia assim? Porque a verdade é que, se Ele abrisse um buraco em meio a todo o Rio Grande do Sul e engolisse todo esse estado, Ele continuaria sendo justo. Mas Ele não fez. Em meio ao sofrimento, Ele continua sendo misericordioso. E Ele tem seus propósitos em meio aos sofrimentos. Ele tem seus propósitos em preservar vidas, por mais que passem pela dor em meio aos sofrimentos. Ele deseja alcançar almas, mesmo em meio à dor. Deus não é tolo. Ele está fazendo o seu reino avançar hoje, mesmo em meio ao caos. Deus está fazendo o seu reino avançar hoje, mesmo em meio à realidade dolorosa em que nós vivemos. Deus continua reinando soberanamente e conduzindo os seus planos para que tudo culmine, no final das contas, em nosso bem e na glória do Senhor Jesus. E em meio ao sofrimento, é estranho que o salmista, no versículo 4 de Salmo 46, descreva um sentimento de alegria. O salmista está descrevendo um cenário caótico em todo o Salmo, mas o versículo 4 ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Senhor, que rio é esse? Em primeiro lugar, porque em Jerusalém sequer tinha rios. E o mais próximo que havia de rios era uma estrutura que trazia água para dentro dos muros de Jerusalém, feita pelo rei Ezequias. Em segundo lugar, se isso não for um rio literal, que rio é esse? Como o Senhor pode dar alegria para alguém em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio ao caos? Que rio é esse que pode fazer alguém se alegrar quando tudo vai mal ao seu redor? Certamente esse não é um rio sádico, porque Deus não ignora a realidade da dor. Mas é um sentimento interior de paz, em saber que, por mais que haja dor, Deus continua reinando. É um sentimento de paz, pois se trata aqui dos rios da graça. E a graça de Deus continua se manifestando hoje, soberanamente, em meio à realidade dolorosa que nós estamos passando. A graça de Deus continua hoje salvando almas. A graça de Deus continua hoje preservando vidas. A graça de Deus continua hoje restaurando famílias, mesmo que nós não mereçamos. Mesmo que Deus pudesse, de uma vez por todas, ter dizimado o Rio Grande do Sul. Deus não seria injusto caso fizesse isso. Mas Deus tem nos preservado. Deus tem nos dado o privilégio de cultuá-lo, mesmo em meio à realidade que nós estamos passando. Veja, Deus está sendo profundamente misericordioso. E, às vezes, o caminho do sofrimento é precisamente o caminho que Ele utiliza para que nós sejamos despertados para a realidade tão breve da vida que nós vivemos. Muitas vezes, nós pensamos que o material é tudo que existe, que tudo que existe é aquilo que nós podemos ver com nossos olhos, tocar com nossas mãos, ouvir com os nossos ouvidos, mas, na verdade, existe algo para além dos nossos sentidos. Existe algo para além daquilo que nós podemos perceber com nossas realidades sensoriais. Existe algo de eterno que perpassa o mundo caído. Existe algo que Deus nos chama a refletir nesses momentos. Pense em uma pessoa que depositou todas as suas esperanças nos seus empreendimentos. Pense numa pessoa que depositou toda a sua esperança naquilo que se pode ver com os olhos. E agora, pois bem, tudo está literalmente por água abaixo. Mas nós somos chamados a não colocar nossas esperanças em algo passageiro, mas em algo que é eterno. Nós somos chamados a depositar nossa esperança no Deus Altíssimo, que é o Deus que nos preserva, que faz com que tenhamos paz, alegria, contentamento, descanso, mesmo em meio à realidade da dor que nós vivemos. Somente esse Deus soberano pode nos fazer perseverar com fé em meio a momentos assim. Somente tendo nossa esperança em algo que não é palpável, em algo que vai além dos nossos sentidos, podemos ter esse descanso em momentos assim. Somente tendo a nossa esperança em algo mais elevado, que vai para além desse mundo, podemos perseverar com confiança em momentos assim. E esse rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, ele é caracterizado pela presença soberana de Deus. Nós vemos no versículo 5. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Irmãos, Deus continua conosco. Essa é a grande ênfase, no final das contas, do Salmo 46. Deus continua sendo presente em nossas vidas. Ele continua nos relembrando da graça que há no Senhor Jesus Cristo. Em meio ao caos que nós estamos passando, dia após dia, Deus está nos relembrando
que Ele é um Deus que restaura, Ele é um Deus que exerce misericórdia, Ele é um Deus que cuida e guarda os nossos corações. Essa ênfase é repetida no versículo 5, no versículo 7, no versículo 11. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. E porque Deus está conosco, nós podemos hoje descansar. E Deus somente está conosco hoje, porque Jesus, Ele levou a maior ira, a maior catástrofe que alguém poderia passar. Jesus levou a maior catástrofe na cruz do Calvário. Jesus, sendo Ele alguém perfeito, muito diferente de nós, Ele levou a maior catástrofe, para que hoje, se nós confiarmos nele, em sua obra redentiva, nós possamos perseverar com fé e confiança, mesmo em meio às catástrofes que nós passamos. Veja, nós somos indignos. Deus não é injusto se fizesse da nossa vida uma catástrofe, mas Jesus é perfeito, e Jesus assumiu o nosso lugar, para que hoje, em meio ao sofrimento, nós possamos ser restaurados, para que hoje, em meio ao sofrimento, nós possamos alicerçar a nossa confiança, a nossa esperança em algo que é eterno. Em meio ao sofrimento, nós possamos ver não somente a soberania, mas desfrutar também da bondade de Deus. Nós merecíamos, sim, passar uma vida inteira no meio da catástrofe, mas por meio de Cristo, Jesus hoje, nós podemos pôr as nossas esperanças em algo que é eterno e esperar por um Redentor que veio e vai voltar mais uma vez para nos fazer habitar uma nova Jerusalém, um mundo onde não há mais dor, mais sofrimento e mais pranto. Um mundo onde Deus está no meio da cidade. Um mundo onde a presença de Deus já não é embargada por conta da nossa falta de visão, mas um mundo onde a presença de Deus é mais viva do que nunca, e onde a nossa visão já não possui embargos para confiar na sua presença soberana. Deus está nos conduzindo rumo a esse mundo. E a questão é, onde nós temos posto a nossa esperança? Onde nós temos depositado a nossa confiança? Nós temos depositado a nossa confiança naquilo que se pode ver? Se nós depositamos naquilo que se pode ver, nós estamos certamente desesperados, porque tudo foi literalmente por água abaixo. Mas se nós depositamos a nossa confiança em algo eterno, nós podemos ter paz, nós podemos nos aquietar, pois por mais que a terra se transtorne, Deus continua cuidando, Deus continua guardando e conduzindo tudo para o nosso bem e para a sua glória. No versículo 7, irmãos, existe algo de muito irônico, porque, ou melhor, no versículo 8, porque o salmista diz: venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Que estranho dizer isso. Como nós podemos contemplar a realidade ao nosso redor e louvar a Deus por isso? Como nós podemos contemplar uma realidade pós-guerra, com pessoas, corpos espalhados pelo chão, sangue espalhado pelas ruas, carros queimados no fogo, lanças espalhadas pelas calçadas, espadas no chão, pessoas destroçadas pelas ruas, e contemplar as obras do Senhor e louvá-lo por isso? Irmãos, num cenário pós-guerra, no silêncio de um cenário pós-guerra, a soberania de Deus é mais evidente do que nunca. Porque a guerra, ela nunca é capaz, no final das contas, de embargar os planos de Deus. E quando nós vemos uma guerra chegar ao fim, nós entendemos que, no final das contas, nenhuma parte da guerra, nem o ápice dela, embargou qualquer dos planos soberanos de Deus. Nós sabemos que, mesmo um cenário catastrófico, após essa inundação, nenhum desses cenários veio a embargar os planos soberanos de Deus. Em meio ao silêncio do pós-guerra, Deus continua reinando, graciosa e soberanamente. Em meio ao silêncio do pós-guerra, Deus continua manifestando a sua bondade e seu amor, no sentido de que Ele poderia ter destruído a todos, mas mesmo assim resolveu preservar vidas. E mesmo aquelas que não foram preservadas, mas cujas vidas foram ceifadas, se depositaram a sua fé no Senhor Jesus, podem descansar, porque o Senhor Jesus levou a ira no lugar delas. Veja, nós podemos contemplar a soberania de Deus e a bondade dele, mesmo no cenário pós-guerra. Pois mesmo nesses cenários de dor, mesmo nesse cenário de pranto, Deus continua reinando soberanamente sobre tudo e sobre todos. Por fim, se Deus continua reinando, seu povo pode também descansar e contemplar
as obras do Senhor. Seu povo pode também se aquietar, como diz o versículo 10, e saber que Ele é Deus. Nós, naturalmente, tendemos às ansiedades, os medos, porque nós não entendemos muito bem as realidades das coisas. O nosso conhecimento é muito limitado. Nossa visão das coisas é extremamente limitada. Nós não conseguimos ver muito além de um palmo das nossas mãos. Mas a verdade é que, mesmo em meio à dor, Deus continua reinando. E isso é um consolo para o coração ansioso. É um consolo para alguém que, como qualquer um de nós, tenta frequentemente controlar as coisas. Nós vivemos uma geração assim. Nós tentamos frequentemente tentar controlar a história e o curso do mundo. E nós nos vemos assustados quando as coisas fogem do nosso controle. A pandemia nos lembrou que as coisas fogem de um modo muito rápido do nosso controle, e agora as inundações nos lembraram novamente. Nós não conseguimos controlar a fúria dos mares, não conseguimos controlar a fúria das tempestades, mas sabemos e podemos descansar que Deus é um Deus soberano e que Deus continua guardando e conduzindo todas as coisas para o nosso bem, mesmo em tempos assim. Sabemos que Deus é um Deus que reina soberanamente sobre tudo e sobre todos, e que nenhum verso da história do mundo saiu do controle de suas mãos poderosas. E por mais que nós não consigamos controlar nada, Deus é o Deus que controla toda a história. Deus é o Deus que conduz todas as coisas para os seus propósitos gloriosos. Muitas vezes somos tomados pelo medo também, pois, como dito, a nossa visão é limitada. Mas Deus, Ele não nos chama a olhar apenas para a nossa visão limitada e temer, mas nos chama a confiar em sua visão ilimitada e descansar. Muitas vezes, por não vermos tudo ou por não entendermos tudo, nós temos medo. Mas nós podemos descansar em saber que Deus sabe de todas as coisas. E por isso nós podemos nos lançar perante seus pés, nos aquietar e saber que Ele reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. Portanto, irmãos, que possamos não somente ser impactados por essas realidades do Salmo 46, mas ser instrumento de Deus na vida do nosso próximo ao nosso redor também. Pois, em última instância, a catástrofe no Rio Grande do Sul, ela gerou, mais do que tudo, danos emocionais, danos espirituais, e a maior necessidade dessas pessoas ao nosso redor, que estão desesperadas, por mais que também sejam necessidades materiais, a maior delas é a necessidade de uma confiança mais firme, de uma fé mais sólida, de uma fé no lugar certo. Pois, em última instância, todos nós temos fé, mas a questão é se nós temos depositado a nossa fé no Senhor dos Exércitos, no Deus de Jacó, que é o nosso refúgio, ou nós temos depositado a nossa fé em nós mesmos ou em ídolos, como que tentando controlar a realidade das coisas. Que nós possamos transbordar do Evangelho, que nós possamos lembrar o nosso próximo que somente em Deus, por meio de Cristo, há um refúgio seguro. Que possamos lembrar o nosso próximo que somente em Cristo há essa paz que excede toda a nossa compreensão. Que possamos lembrar ao nosso próximo que somente por meio de Cristo existe descanso para a alma mais aflita. Que possamos lembrar ao nosso próximo que somente em Cristo há descanso para a alma mais transtornada. Que possamos, portanto, quanto igreja, sim, cuidar materialmente do nosso próximo e, sobretudo, levar as boas novas com ousadia e com coragem. Nesses momentos, muitas vezes, nós nos vemos intimidados em proclamar o Evangelho porque as pessoas levantam mais questionamentos do que nunca. As pessoas levantam mais dúvidas do que nunca. As pessoas questionam a nossa fé. Porém, muitas vezes nós nos esquecemos que os questionamentos também são boas oportunidades. E a verdade é que os grandes avivamentos da história foram precedidos por grandes eras de questionamentos. E tem muitas indagações que nós nos fazemos que são portas abertas para anunciar as boas novas ao próximo. Que possamos, portanto, anunciar o Evangelho com ousadia e com coragem e descansar na soberania de Deus, pois Deus é poderoso para fazer com que mesmo o momento mais caótico, no final das contas, se torne também num grande avivamento. Amém? Que possamos confiar no Deus Altíssimo. Vamos orar?